Converte Rádio e TV Web apresenta programa Restaurando a Família com o pastor Adalton Borel, um programa da igreja na obra da restauração. Ok, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero orar com você na abertura do seu programa Restaurando a Família, um oferecimento das igrejas na obra da restauração. Mas antes eu quero ler o verso 28 de Gênesis, capítulo 1, onde o Senhor abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus, em nome de Jesus, o teu amado e glorioso Filho, oramos a Ti nesta manhã, agradecidos por Tua grande e inefável misericórdia. Oramos a Ti, Senhor, por esta emissora que está ao alcance de milhares de milhões de vidas espalhadas em nosso planeta. Toma em Tuas mãos, abençoando, ó Deus, tanto o áudio quanto o vídeo, a imagem projetada nas redes sociais, que, ó Deus, a Tua palavra venha alcançar o objetivo principal, que é levar luz e sal para as vidas, luz do mundo, sal da terra, para fazer a diferença. Um evangelho, Senhor, que Teu Filho pregou neste mundo, enquanto aqui esteve. E nós também, Senhor, estamos dando prosseguimento àquela obra maravilhosa de levar o Evangelho do Reino a toda criatura. Oramos a Ti, Senhor, pedindo-Te a Tua bênção, a Tua graça e a Tua permissão para estar agora ministrando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O seu programa Restaurando a Família é uma produção da igreja na obra da restauração, localizada na rua 38, número 310, no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, em Aracaju. As nossas igrejas também estão espalhadas em alguns municípios sergipanos, a exemplo da cidade de Lagarto, ali no bairro Ademar de Carvalho, na liderança do pastor Gilson Francisco e a sua esposa, a missionária Eliane, a quem nós enviamos agora o nosso abraço e a nossa saudação. Também nos encontramos ali no povoado Nova Descoberta, em Itaporanga da Ajuda, na liderança do diácono Carlinhos e sua esposa, ali naquele povoado. Também nós enviamos agora a eles um abraço e a paz do Senhor. Lá em Simão Dias, na cidade de Simão Dias, o nosso querido diácono Adinaldo e sua esposa missionária Valdinete, nosso abraço a essa família abençoada que está na liderança da igreja na obra da restauração na cidade de Simão Dias. De igual forma também ali no interior, no povoado de Aroeiras, o presbítero Antônio Arcanjo e a sua esposa, a missionária Maria. Que Deus abençoe a vida de vocês, seus filhos e filhas, netos, e este povo abençoado que aí tem propagado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A nossa saudação também para o cooperador Jackson, lá em Mucambo. Mucambo é o assentamento do INCRA, próximo de Tobias Barreto. Nós temos também igreja naquele assentamento e estamos mandando a nossa saudação para esse varão guerreiro que está desbravando estas terras para levar o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo. Nosso amigo pastor Genilson, lá de Pacajus, no Ceará, junto com a missionária Ivaneide, nossa saudação também é para você, varão, e dizer que estamos com saudade, que você logo possa nos visitar. E é verdade que eu estarei aí em setembro, se Deus permitir, com a graça do Senhor, em setembro estaremos aí fazendo uma visita.
Mas antes estaremos também lá em Ilhéus, na nossa igreja, na obra da restauração em Ilhéus, participando do encontro de casais que acontecerá numa linda chácara, coisa chique, viu? E estaremos ali ministrando palestras sobre administração financeira no lar. E a missionária Cleide Covas estará também conosco, junto com seu esposo Toninho. A Cleide é da igreja na obra da restauração em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, e estará também ministrando ali para aqueles casais abençoados do sul da Bahia, terra boa, terra do cacau. Já teve melhor, mas hoje os servos de Deus naquela cidade, naqueles locais ali, naquele estado, no sul da Bahia especialmente, têm propiciado um grande crescimento pela parte do Espírito Santo de Deus naquele local, e nós somos gratos a Deus por isso. Queridos, as nossas reuniões aqui em Aracaju, na Igreja na Obra da Restauração, elas acontecem às terças-feiras, às 18 e às 19 horas, 2 reuniões seguidas. A primeira é do círculo de oração e a segunda de ensino da palavra. Às quintas-feiras, às 19h30, é um culto evangelístico de louvor, adoração e também o ensino da palavra. Aos domingos, às 9 da manhã, nós temos a Academia da Bíblia, estudo da palavra, às 9 da manhã. E às 18 horas, novo culto de evangelismo, de adoração, de louvor, com a ministração da palavra também. Nosso programa, o programa Restaurando a Família, está focado com o objetivo principal de levar uma palavra de alento, de conforto, de paz, de conserto no lar, especificamente para a família, pais, filhos. Por quê? Porque Deus criou a família para ser unida. E Deus criou visando proteger e fortalecer cada membro da família. Uma família unida e guiada por Deus é uma grande bênção. Por isso que Deus abençoa a família, especialmente daquela que é fiel a Ele. Porque obedecer os princípios de Deus é atrair para si as suas bênçãos. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Por esta razão, os pais devem ensinar os filhos tudo o que diz respeito a Deus. E os filhos devem, por sua vez, também honrar os pais. Porque a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Então hoje o nosso programa vai abordar sobre o sacerdote da família, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa abordagem, nós vamos então ouvir, aliás, eu vou mencionar, né, os amigos que fizeram compartilhamento no Facebook, nas redes sociais, né? Então o irmão Oséias é assíduo, ele não perde, né? E ele foi o campeão de compartilhamento, sabe? Parabéns, Oséias, Deus te abençoe. O outro vice-campeão é o Josenaldo. Que Deus abençoe você, Josenaldo, né? A irmã Gislene, o nosso amigo Aldo Távora, ali do Motoclube Estrada Livre, que Deus abençoe o Aldo. A Cíntia Mota, a Maria Joselita, a esposa do Oséias, o pastor Paulo Ribeirinho, o pastor Manuel Messias. Paulo Ribeirinho é da Bahia também, e Amélia Rodrigues. O pastor Manuel Messias é de São Miguel Paulista, em São Paulo. O pastor Jorge Lima é aqui do Santa Maria, da igreja Milagres Acontece, igreja pentecostal Milagres Acontece. Pastor Jorge Lima, um abraço, pastor. A irmã Josiane Maria, o pastor Jorge Eduardo, nosso amigo, que não podia faltar, é o primeiro da lista. E a irmã Raquel. Pastor, eu quero dizer que você é uma bênção, pastor Eduardo, na vida, né, daqueles que têm feito esta família, a família da Converte TV, Rádio Web, Rádio de TV Web, né, pastor? Estamos aí, né, estamos progredindo. Isso é sinal que Deus tem aprovado esse ministério, né? Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, pastor. Muito bem. Então, a nossa primeira melodia, ela fala do sumo sacerdote, né? Então, nós vamos ouvir essa primeira melodia, que ela é oferecida para todos os amigos do Facebook que compartilharam o nosso programa. Abraços para todos vocês e o nosso agradecimento, mais uma vez, pelo carinho de vocês.
de Arão e a tribo de Levi. Sacerdotes atuando aqui, levando ao santo altar oferta ao Deus do céu pelos os pecados de Israel. Sacrifício imperfeito, sim, pois se precisava repetir, com sangue de animais jorrando em profusão, derramado em propiciação. Mas isto era prenúncio do plano original. Jesus desceu ao mundo para se oferecer em sacrifício eternal. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote santo, perfeito em todo o seu proceder, se ofereceu em sacrifício vivo. Por isso temos firme confiança de adentrar o santuário, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sacerdote eternal, ele é perfeito e sem igual, nos garantiu então eterna redenção e acesso ao Pai Celestial. Conhecedor profundo das tentações daqui, tomou o nosso jugo e lá na cruz seu sangue espargiu para nos remir. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote santo, perfeito em todo o seu proceder, se ofereceu em sacrifício vivo por todos nossos pecados. Por isso temos firme confiança de adentrar o santuário, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Santo, inocente, imaculado,
mais sublime do que os céus, feito mais sublime do que os céus. De volta com o seu programa Restaurando a Família. Queridos, nós estamos felizes porque Deus é a razão da nossa felicidade. Hoje é feriado em Sergipe. Brasil, verdade. Puxa, até parece que Sergipe é fora do país. Mas é realmente, como eu disse a vocês, nós vamos falar sobre o sacerdote da família, né? Nós vamos meditar em alguns aspectos para o exercício do sacerdócio na família. Mas primeiro, para falar do sacerdócio na família, que seria dos dias atuais, é bom nós entendermos o papel do sacerdote lá no Antigo Testamento, tá? Tem pessoas que não gostam do Antigo Testamento, mas olha, é história de grande importância e era a revelação dos fatos que iriam acontecer no Novo Testamento. Então o sacerdote ele era descendente de Arão, era separado para servir como um oficiante do culto realizado, primeiro no tabernáculo e depois no templo. Quando não tinha templo, era o tabernáculo, que era uma tenda, nada mais nada menos do que uma tenda, o que hoje você chama de, vamos dizer, de barraca, vamos dizer assim, né? Circo, né? Então era uma tenda realmente, onde se realizavam as reuniões, os cultos de adoração, e era bem diferente dos dias de hoje, tá? Tinha um certo ritual bem diferente dos dias atuais. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque eu quero falar sobre o papel do sacerdote. Ele era mediador entre Deus e o povo, isto é, o povo não falava com Deus, o sacerdote é que recebia e transmitia. Logo você observa que o sacerdote tinha também a função de profeta. Não só isso, mas ele era juiz, em determinadas situações ele era governador, ele chegou a ter até um certo ponto, ele também se tornou quase que um rei, mas especialmente do ponto de vista espiritual, ele era um mediador entre Deus e o povo. E ele oferecia sacrifícios e orava em favor do povo. Isso é bíblico, está lá em Êxodo 28 e 29, 2 capítulos inteiros para falar sobre isto. Se você quiser, abra sua Bíblia aí, procura depois também Levítico 21, em 1 Crônicas 24, e você vai conhecer a história do sacerdote, o ministério do sacerdote. Antes de Arão, já haviam sacerdotes. Lá no capítulo 7 de Hebreus, versos 1 e 3, narra que a existência de sacerdotes antes de Arão. Mas só que em Arão, o sacerdote passa a ter uma característica especial, porque ele se torna um ministro investido de autoridade que servia como mediador entre Deus e os homens. O sacerdote ele só poderia tomar uma mulher se fosse de sua própria nação, virgem ou viúva, não repudiada. Detalhe, a genealogia deveria ser mediada com a dos sacerdotes, isto é, tinha que ter linhagem com os sacerdotes, pois estava sujeita às leis sacerdotais. Isso também é Bíblia, está em Levítico. Deus desejava tornar a nação dele, a nação de Israel, como um reino sacerdotal, um reino guiado, dirigido por Deus. É bíblico, está em Êxodo 9:6. No entanto, tal plano de Deus findou restringindo-se apenas à família de Arão e que se perpetuou até a vinda de Cristo. Porque Cristo coloca fim ao sacerdócio. Cristo, porque a lei e os profetas duraram até João. Então, tudo que diz respeito à lei e profetas, incluindo os sacerdotes, terminaram com o nascimento e a obra redentora de Cristo, tá? Mas isso também é tema para um outro programa, ok? Arão, ele era da tribo de Levi e o primeiro sumo sacerdote, né?
E ele foi chamado por Deus. Não foi ele que se auto-intitulou, como a gente encontra aí muitos se auto-intitulando, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então Deus escolhe Arão, tá certo? Como está escrito em Hebreus 5:4. E Deus também estabelece, inclusive, o ornamento, as vestimentas do sacerdote. Ele tinha ele era todo parametrizado, né? Com vestes, com ornamento. Está lá em Êxodo 28, verso 2. O sacerdote tinha que ser uma pessoa pura. Tá? Ele era coroado, sim, ele recebeu uma coroa, uma mitra, é que chamasse de mitra. É bíblico também, tá certo? Êxodo 29:4, Êxodo 29:6, Êxodo 29:9, o sacerdote era cingido. E além disto, ele era também ungido e santificado, como está em Levítico 8:12. E além de tudo, o sacerdote também, ele devia ser submisso e consagrado. Tem muitas pessoas querendo liderança e não conhecem o que é submissão. Então, queridos, se você quiser ser líder, primeiro que tudo, participe de um seminário sobre submissão e autoridade. O que é autoridade? O que é hierarquia? Tá certo? E você vai entender o que é isto. Porque se você não reconhece a sua liderança na terra que foi instituída por Deus, você não reconhece também a autoridade de Deus. Ok? Funções do sacerdote. O sacerdote era sujeito a leis especiais para ministrar, lá em Levítico 10:8. E suas obrigações, elas contam de 3 categorias. Primeiro, ministrar no santuário perante o Senhor. Segundo, ensinar o povo a guardar a lei de Deus. E terceiro, tomar conhecimento da vontade divina, consultando em casos difíceis, em casos difíceis de interesse do povo. Uma certa dificuldade, ele tinha que ir lá ser o intercessor, né? O interlocutor entre Deus e os homens. Então ele era essa pessoa que fazia isto, tá? Creio que basicamente é isso que eu poderia falar hoje sobre o sacerdote na lei, porque eu quero me deter no sacerdote sobre a família. Mas se você tiver dúvida depois, pelo Facebook, você poderá enviar suas perguntas, e nós, pelo WhatsApp, né, e nós também responderemos às suas perguntas, tá? Então, nós conhecemos um pouco sobre a função dos sacerdotes no Antigo Testamento. Agora nós vamos poder saber qual é a função do sacerdote na família. Bom, vejamos o que a Bíblia diz. Lá em Deuteronômio 11:18-21, está escrito: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Percebeu? Percebeu a responsabilidade? Ensinando, falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Quem é que eu vejo aqui? O sacerdote que nós, como filhos, chamamos de pai. O pai é o sacerdote. Você, pai, é o sacerdote do seu lar. Eu sou o sacerdote do meu lar. Pastor Jorge, tu é o sacerdote do seu lar. Nós somos os sacerdotes do lar. E nós temos uma grande responsabilidade como sacerdotes do lar. A tarefa de cuidar da vida espiritual da família, ela foi confiada ao chefe da casa. E ela deve ser reproduzida por todos os seus familiares. Durante a caminhada do povo de Deus no deserto, o exercício da fé era essencialmente para manter vivos os seus sonhos.
Por isso foi estabelecida uma disciplina religiosa que proporcionasse esta espiritualidade em cada família. Disciplina religiosa, fé. Muitas pessoas querem que o pastor ou um líder religioso vá até a sua casa para orar e abençoar, para expulsar um demônio. Mas eles esquecem-se que também eles podem e devem fazer isso constantemente, porque ele também é sacerdote. Cada cristão é sacerdote em sua família. Eu acho interessante quando meu filho tem necessidade e assim de orar, de uma comunhão. Meu neto às vezes tem aquela febre, aquela dor, e aí ele, ao invés de me chamar, ele ora pelo filho. Sabe por quê? Porque eu ensinei a ele que ele é o sacerdote. Ainda que ele não tenha fé, ele diz: Senhor, pela fé do meu pai pelo menos, pela fé da minha mãe pelo menos, né? Mas, queridos, Deus, ele é benigno e amoroso. Ele responde a todo aquele que clamar. Se você clama, ele não vai agravar os seus ouvidos para não ouvir, para não atender. E outro dia ele testemunhou: pai, eu orei e o bebê dormiu tranquilo. Falei: graças a Deus, você está sendo sacerdote na sua casa, né? Então, isso prova que nós precisamos amadurecer. Agora, a dúvida é como exercer o sacerdócio em nossa própria casa. Tem muita gente que quer coordenar na igreja, mandar, ter cargo, ter isso, ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro, mas na casa dele, ele não tem essa expressão toda, não tem esse cuidado todo. Lembra do sacerdote ou do profeta Eli? O Senhor disse a ele: põe a tua casa em ordem. Porque se você não coloca a tua casa em ordem, como poderá cuidar da casa do Senhor? E é bíblico. Lá, o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele recomendou que não devesse ser ordenado ao ministério pessoas, homens, que não tivessem controle sobre o domínio sobre as suas próprias casas. Pois bem, a comunhão nos é colocada aqui em destaque para o sacerdote. O sacerdote deve manter a comunhão em sua casa, em seu lar. E ele diz, olha, o verso 18: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Então, umas funções do sacerdote é a intercessão. Está lá em Hebreus 7:25. Para ter comunhão com Deus, tem que estar orando, tem que estar intercedendo, tem que estar buscando. Não posso ter comunhão somente de lábios. Devo orar pelo povo? Sim, orar pelos meus filhos, orar por minha esposa. Por isso que a vida devocional ela é imprescindível para o sacerdócio familiar, para que a palavra de Deus esteja em vosso coração. É preciso uma dedicação em vida de leitura da palavra de Deus e oração. Busque a presença de Deus em sua casa. Ora, medita nas Escrituras, faça do seu lar um lugar de louvor e bênção. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Seja você o sacerdócio. Para exercer o sacerdócio no lar, não é apenas fazer coisas como rituais. Não, não são rituais. É preciso realmente ser, de maneira íntegra, alguém que vive com Deus. Se o seu coração e a sua alma estiverem cheios da presença de Deus, logo isso será transmitido para a sua família. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Então se encha da palavra de Deus até transbordar sobre os seus familiares. Seja você o canal de bênção no seu lar, porque ser sacerdote da família é viver em comunhão com Deus. Sem oração não há comunhão, sem leitura bíblica não há comunhão, sem meditação não há comunhão. Se a sua vida é corrida, tudo rápido, você nem se senta para se alimentar, você precisa rever os seus conceitos, porque a comunhão começa na mesa, começa ali naquele momento, começa ao deitar, ao se levantar, é o conselho lá de Deuteronômio. O segundo item é a disciplina.
Está escrito no verso 18 e 20: atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, de forma que quando as pessoas olhassem, já vissem aquilo grafado na sua mente. Você pensa, você transpira, você aspira evangelho, luz. Tem pessoas que dizem: eu não gosto de encontrar com crente, porque crente só fala de Bíblia. Mas o verdadeiro cristão é assim. A vida dele consiste exatamente nisto, em examinar as Escrituras e querer muito mais do amor de Deus e Cristo da sua vida. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para ficar grafado. Mas olha, também não adianta você fazer isso por ritual. Eu cheguei em várias casas e tem um ritual. Eu chego lá, está aberto no Salmo 91, todo empoeirado. Ah, paciência. Pode fechar a tua Bíblia, meu irmão, guardar, esconde a tua Bíblia. Não deixa lá assim, estragando. Não é até um pecado você deixar a Bíblia se estragando daquele jeito. Aberta, eterna, chega a estar amarelada as páginas, só no Salmo 91. É um amuleto? Não, você não pode carregar a palavra de Deus como amuleto. Senão nós vamos voltar no século XVII, voltar lá atrás e começar a usar os amuletos daquela época, quando nós saímos daquela vida de amuleto. Agora, Jesus é a nossa vida, a nossa libertação, a nossa paz, o nosso plano de comunhão com Deus. Então o sacerdote do lar, ele deve ler a palavra e compreender a palavra. Mas para compreender, ele vai dizer: mas como eu vou compreender? Ele vai dizer como o eunuco, o tesoureiro da rainha Candace dos etíopes: como eu vou compreender se não há quem me explique? Então você tem um sacerdote. O pastor da sua igreja é um sacerdote para te explicar. Mas como você vai aprender se você vai no culto de domingo, no dia de louvor, no oba-oba? Não vai no culto de ensino da palavra na terça-feira, não vai no culto de ensino nas quintas-feiras, não vai no culto de ensino do domingo pela manhã, só vai no culto à noite. Você não vai aprender, então logo você não vai ter como ensinar aos seus filhos. Como você vai cumprir a palavra de Deus? Então o sacerdote deve ler a palavra e ter esta palavra de maneira visível, até mesmo em sua própria mão, para nunca esquecer. O que não é visto não é lembrado, é um ditado que se diz: o que não é visto não é lembrado. Então, isso mostra que é necessário que você tenha uma vida de disciplina e um cuidado para não deixar para amanhã o que você deve fazer hoje, fazer agora, porque a idade de seus filhos, ela não vai esperar, ela vai se desenvolver e você poderá estar perdendo uma grande oportunidade de ser o sacerdote na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Então a palavra de Deus, diante da mão e nos olhos, ela indica que nós podemos orar a qualquer momento. E nos umbrais das portas, nos ensina que ao entrar e ao sair, nós vamos estar ali verificando, olhando, estando em oração. Tá certo? Se deixarmos para orar quando apenas der vontade, nós corremos o risco de não fazer nunca a oração, porque o corpo não quer ser sacrificado. E orar é sacrifício. Tá? Orar é sacrifício. Se você não faz esse sacrifício, exercite-o. Comece a fazer e você vai ver que você vai ter um ganho de vida espiritual maravilhoso. Por isso, você precisa ter o quê? Determinação. Para alcançar algo materialmente, nós não temos determinação. Estávamos há pouco instante falando aqui com o pastor Jorge sobre isso. Determinação é a vontade de fazer, de realizar, de acontecer, e você pula qualquer obstáculo para fazer, para alcançar aquele objetivo. Na vida material, na vida espiritual é a mesma coisa. A luta é da mesma maneira. Você deve ter determinação para ser vitorioso. Eu vou orar, aliás, eu vou pedir o pastor para orar para mim ser vitorioso. Não, meu irmão, você pode determinar a sua vitória. Você pode determinar a sua bênção. Você pode declarar a sua independência espiritual. Corta o cordão umbilical. Sim, você é individual, você é templo de Deus. Templo de Deus. Tá? Tome a decisão de orar, de ler a palavra de Deus, de cultuar de maneira disciplinada. Não deixe para orar com a sua família quando precisar. Adoecer, eu vou orar. Não é tarde. Você tem que orar já se
precavendo, se prevenindo, tá certo? Porque o que diz em Tessalonicenses 5:17, 1 Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo diz: orai sem cessar, tá? Escolha um dia e hora própria para orar por sua família e com a sua família. Porque um sacerdote da família exige disciplina e determinação. Para termos a disciplina, precisamos ser determinados, precisamos ter realmente comunhão com Deus, ok? Nós vamos fazer uma pausa para uma outra melodia, e essa melodia vai para É Tua Graça, né, com a Melry, minha esposa. Eu ofereço a minha esposa Melry, que está me ouvindo agora, está sintonizada, e para a Aninha da limpeza, nosso ouvinte assídua, a irmã Graciete Bezerra, o diácono Antônio Paulo ali em Maceió, a irmã Zélia Carias, lá de Santa Cruz do Capibaribe, junto com seu esposo, o pastor José Martins, também o diácono Antônio Paulo ali em Maceió, a Isaura aqui no Santa Maria, a Vânia Oliveira, a Suzana Mello aqui no Augusto Franco, nosso amigo Lourenço Garcia lá no Santos Dumont, a Verônica lá em Lagarto, Verônica Silva, Deus abençoe você, querida. A irmã Noemi Santos aqui também no Santa Maria, a Elma Moreira ali no Rio de Janeiro, o pastor Martins, já falei, e o bispo Pedrão, que Deus abençoe vocês, tá? E vamos ouvir então essa segunda melodia, A Tua Graça. Volta com seu programa Restaurando a Família, uma produção das igrejas na obra da restauração em Aracaju, em Sergipe. E nós queremos mandar um abraço e nossa saudação, nosso amigo pastor Washington Antônio, ali de Maceió, pastor da nossa igreja na obra da restauração ali no Bebedouro. Um abraço para você, pastor, e para a sua esposa, a missionária Elaine.
Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida. Eu vi aqui que você está sintonizado também no nosso programa. Retornando então ao ensino desta manhã sobre o sacerdote na família, nós vamos ao terceiro item, que diz respeito ao testemunho. Está no verso 19: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Aí a pessoa olha e diz: puxa, não vai sobrar tempo nenhum para mim, eu vou estar ensinando direto, não é? Não. Se o sacerdote da família tiver vida de oração e for disciplinado, mas ele não tiver um testemunho de vida, tudo o que ele fizer será em vão, não vai aproveitar nada. Quantas pessoas têm dado mau testemunho? Quantos têm sido fogo no altar e na rede social a geleira, um iceberg? E o pior, pecando, profanando o nome do Senhor, levando pessoas a pecarem, porque à medida que você escandaliza, você leva pessoas a escandalizar, a pecar e até duvidar do poder e da autoridade de Deus por conta do seu escândalo. Então, você deve testemunhar. Por isso que está escrito: andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja no trânsito. Você tem sido sacerdote no trânsito? É difícil, né? Ser sacerdote no trânsito. Jesus, dá-nos graça, porque tem horas que dá vontade de botar asas no carro, né? E essa unção, né, pastor? Pastor Jorge está dizendo que essa unção tem que ser dobrada. Cada dia que passa, o trânsito fica caótico, fica horrível, né? As pessoas não se comportam como deveria e ficam atrapalhando todo o trânsito. E nós temos que ter um autocontrole muito grande. No trabalho, deitando-se, levantando-se. Como é o seu relacionamento com o seu vizinho da direita e da esquerda? Como é o seu relacionamento com ele, né? Então, é testemunho de vida. É de forma que você, ao sair, ao andar, ao passar, alguém possa dizer, como disse aquela mulher que via o homem de Deus passar à frente da sua casa. Lembra de Eliseu? O que a mulher dizia? Lá vem um santo homem de Deus. A ponto dela chamar o seu esposo e se incomodar em ver que ele passava sempre naquela jornada, e ela resolveu fazer para ele um aposento, para ele descansar, e nós sabemos as bênçãos que foram decorrentes daquele ato daquela mulher na vida dela, na vida do seu esposo. Então, tudo que você fizer, se não tiver disciplina, e não tiver testemunho, não tiver vida de oração, vai por água abaixo. Você, às vezes, as pessoas dizem: você é um chato, você é um religioso muito chato, porque tudo que você fala diz respeito à sua religião. Não, não é religião. Primeiro que religião não conduz ninguém a Deus, tá? Jesus Cristo, sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o texto que nós lemos explica que o ensino deve acontecer durante todo o tempo da convivência familiar, tanto assentado como andando e até deitado. Isso indica o quê? A necessidade de testemunho, pois se estiver falando uma coisa e fazendo outra, é incoerente. Nós devemos falar de tal maneira que nosso proceder coadune com aquela fala. É o que Tiago diz no capítulo 2:12. Falar de maneira tal e de tal maneira proceder. No dia da família, no dia a dia da família, é que verdadeiramente vamos saber quem é você, quem é aquele outro, o que está fazendo, por que está fazendo, qual é o comportamento. O exemplo dentro de cada casa deve vir antes das palavras. Primeiro o exemplo, para não dizer nas entrelinhas: faço o que eu mando e não faz o que eu faço.
Isso não está de acordo. Pregar o que não se vive é hipocrisia e fariseísmo. Nós falamos muito dos fariseus, muitos, né, do comportamento deles. Gostamos de ler aquela parte onde Jesus diz: ai dos escribas, ai dos fariseus. E às vezes nós estamos com o fariseu bem pertinho da gente, nós mesmos, né? Eu mesmo posso ser um fariseu. Então, ser sacerdote da família é ter um testemunho de vida. Eu vou testemunhar daquilo que eu estou vivendo. Eu vou cobrar de mim mesmo, né, e ensinar aos demais. Agora, tem pessoas que têm feito ao contrário, cobra dos outros e de si mesmo. Aí é o fariseu, que atava um fardo pesado, colocava nas costas do seu discípulo e mandava o discípulo embora com aquele fardo, e eles nem queriam tocar com o dedo no fardo, né? Então, ser sacerdote da família é ter testemunho de vida. Já pensou? Como está o seu testemunho? Na sua vizinhança, no seu trabalho, na rua, na faculdade, na escola, com os amigos? Sim. Pessoas que entendem que o crente não pode ter amigo. Pode sim, ter amigos, tem que ter amigo. Porque como ele vai evangelizar se não se aproximar das pessoas, né? Não, mas Jesus mandou guardar-se do mundo, da hipocrisia, não sentar na roda dos escarnecedores. Espera aí, como é que você vai falar do evangelho se você criar uma bolha e entrar dentro dela, se resguardando para o juízo final, para a vida eterna? Como nós vamos cumprir o ídolo de Jesus? Para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. O resultado desse sacerdócio é ter uma vida familiar longa, duradoura, diferente do que vemos hoje nos dias atuais, né? Quando famílias, dezenas de famílias, milhares de famílias estão se desfazendo em pouco tempo. Por quê? Porque o sacerdócio não tem sido exercido no lar. A promessa de Deus para quem cumpre este ensinamento é que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos. Então não perca mais tempo. Comece hoje mesmo a ser um sacerdote em seu lar. Hoje. Não espere que outra pessoa venha fazer aquilo que você pode fazer, ou aquilo que somente você pode fazer. O sacerdócio dentro da sua casa, ele não pode ser terceirizado. Você talvez pode terceirizar um problema elétrico na sua casa, um problema de construção, um reparo, uma pintura, né, um conserto no telhado, um piso que está estourado, mas o sacerdócio você não poderá terceirizar, é seu, é dado por herança de Deus na sua vida, para o exercício da santidade do ensino da palavra no lar. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, nos diz que nós somos sacerdócio real, né? O sacerdote do lar, ele deve ter vida de comunhão com Deus, em oração pela família, ser disciplinado no aprendizado e ensino da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e principalmente dar testemunho de vida diante dos familiares. Pergunta então: você tem sido sacerdote de Deus em sua família, em sua casa? Reflita nisso. E lembre-se o que Pedro falou: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Então eu volto a perguntar: você tem sido sacerdote em sua família, em sua casa? Se não tem, o momento é este, de adorar a Deus, servir ao Senhor e retornar ao primeiro amor, deixando Deus então fazer-se presente na sua vida, no seu lar, na meditação, no ensino, a fim de que você seja instrumento de transformação, de bênçãos. Tem pessoas que estão querendo ver transformação no país,
o fim da corrupção, mas ele mesmo não faz nada consigo. Ele continua comprando e não pagando, continua dando calote, continua mentindo, continua se prostituindo, continua enganando nos negócios. Então, como é que você vai requerer lealdade, disciplina, honestidade quando você não é honesto? Então, primeiro a mudar é você mesmo. Mude você, procure mudar você próprio. Então você vai ver mudança nas outras áreas da sociedade, em especial na família. Nós vamos com mais uma melodia, e esta melodia, pastor, é o Bom Samaritano com Anderson Freire. Eu ofereci ao meu amigo, pastor Washington Antônio, e a minha esposa, Maria José, os meus 2 filhos, o Tiago e o André. O Tiago está ali em Jacobina, um povoado Jacobina, um povoado Jacobina ali em Alagoas, município de Olho d'Água do Casado. Foi para a casa da sogra, está ali à beira do Rio São Francisco, junto com a Sandrinha, junto com meu neto Pedrinho. Mando um beijão para vocês. O André está em Uberlândia, ele e a esposa Lídia. Um beijo, um abraço para vocês. Deus continue abençoando. E medita aí na letra desta melodia. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha para mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. De volta com você,
Tiago está conectado lá no YouTube. Mandou aqui a paz do Senhor para todos. Viu, pastor Jorge? Está lá. Acabou de falar aqui, conectado. Agradecendo pela melodia. Isso aí, Tiago. Valeu. Valeu, Sandrinha. Valeu, Pedrinho. Lembranças ao Caster, ao Ademir, suas esposas, seus filhos. Dona Mirtes, um abraço, querida. Que Deus abençoe você. Logo a gente vai ver se passa por aí, fazer uma visita a vocês. Tá certo? Comer aquele milho verde. Deus abençoe vocês. Nós estamos chegando ao término do nosso programa. Uma produção da Igreja na Obra da Restauração, aqui na rua 38, número 310, no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, com reuniões que acontecem às terças-feiras, 2 reuniões às 18 e às 19 horas. Às 18 horas o círculo de oração, intercessão e adoração. Às 19 horas o ensino da palavra. Às quintas-feiras, às 19h30, o culto de louvor e adoração ao Senhor, um culto evangelístico. E domingo às 9 da manhã temos a Academia da Bíblia, o estudo da palavra. E às 18 horas o culto de louvor e adoração. Tem sido bênção nas nossas vidas. E nós temos a igreja ali em Nova Descoberta, em Itaporanga, na liderança do diácono Carlinhos. Pastor Gilson em Lagarto, ali na rua 13, número 97, no bairro Ademar de Carvalho. O presbítero Antônio Arcanjo em Aroeiras, Simão Dias, como também na sede de Simão Dias, o diácono Adinaldo, sua esposa. E lá no Mucambo, próximo de Tobias Barreto, nosso querido irmão Jackson, também ministrando a palavra na igreja na roça, lá no meio do nada, aquela casinha no meio do nada, e você diz, puxa, e ao pé do morro, e tem um monte onde eles sempre sobem para orar. E eles, pastor, nós queremos um dia você aqui para subir o morro com a gente. Se vamos sim, em nome de Jesus. Por falar nisso, dia 24 desse mês, na próxima semana, sábado próximo, a nossa igreja lá em Mucambo estará completando 5 anos de existência. Estaremos lá fazendo um culto festivo no sábado, e eles já estão convidando todos os povoados, todas as igrejas, para estarem presentes ali. Irá a caravana de Lagarto, e com certeza também, provável que irá também caravana de outros municípios, para ali então glorificar e exaltar o nome do Senhor junto com aqueles irmãos amorosos, fervorosos, irmãos que quando a gente chega, a gente vê neles aquele primeiro amor da igrejinha do interior, aquela igrejinha simples, humilde, aconchegante, né, pastor? E aquele amor que nós participamos dele no início da jornada. E eu costumo dizer que à medida que a gente foi caminhando, adquirindo mais experiência, fomos distanciando do amor. O conhecimento, ao invés de trazer mais amor, nos deixa mais frios, mais separatistas, mais isolados. Mas olha, não é assim que Jesus quer que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos unidos, entrelaçados na união do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esta união vai promover o crescimento do reino de Deus. Como você viu hoje, nós falamos do sacerdote na família. Espero que você tenha anotado para fazer cumprir na sua vida o verdadeiro sacerdócio. Você cumprir a sua parte de pai, de pastor no lar. Você é o pastor no seu lar. Você não precisa esperar para o pastor ir lá botar ordem na sua casa, não é você que coloca ordem na casa, você que é o homem, que é o chefe do lar. Ah, pastor, e o lar que não tem homem? É a mulher que cuida. Ela é sacerdotisa, ela vai cuidar, ela tem que aprender a cuidar disso. Eu quero orar por você agora, então vamos orar ao Senhor. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estende as tuas mãos sobre os nossos ouvintes, estende tuas mãos sobre esta emissora, esse sistema, Senhor, que está levando o teu evangelho adiante. Nós oramos a ti e rogamos em nome de Jesus que abençoe todos os nossos ouvintes, todos aqueles que têm, Senhor, feito uso
das redes sociais para compartilhar, para curtir, para comentar, para, ó Deus, louvar o teu nome em prol deste evangelho. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, abençoa também agora aquele que está enfermo, entra com providência para dar saúde, em nome de Jesus. Oramos agradecidos pelo teu grande e inefável amor, pelo teu amor, um dia em tua paz, em o nome de Jesus Cristo. Amém.